todos vocês. Estamos aqui continuando as nossas aulas de Geografia do Ensino Fundamental 7º ano. Eu sou a professora Ludmila Soares e estarei aqui com vocês para verificarmos o que nós iremos estudar no dia de hoje. Olha só, na nossa aula 28, o objeto de conhecimento vai ser sobre a produção, circulação e consumo de mercadorias. O detalhamento da nossa aula 28 vai ser sobre a Zona Franca de Manaus, a ZFM, e o Polo Industrial de Manaus, o PIM. Tá certo, gente? Então, vamos lá iniciar a nossa aula. Então, gente, nós iremos verificar esse processo de industrialização aqui do nosso estado, principalmente, aqui na capital, em Manaus. A gente verificou aí esse processo de industrialização do Brasil que foi tardia, tá? Então, a gente verifica que o processo de industrialização aqui no Brasil é considerado tardio, que iniciou principalmente lá na região sudeste e sul do nosso país. Agora, vocês podem imaginar, se a industrialização do nosso país foi tardia, iniciando lá na parte do sudeste e sul do Brasil, vocês podem imaginar como que ocorreu aqui para a nossa região. Até mesmo, se a gente for verificar a situação da logística, a distância que vai existir da nossa região para o litoral brasileiro. Então, tudo isso a gente observa, que acabou dificultando para o desenvolvimento industrial aqui no nosso estado, principalmente, tá? Mas é isso que nós iremos estudar e verificar como foi que ocorreu o surgimento da Zona Franca de Manaus, que está localizado aqui em Manaus, na capital do Amazonas. Então, olha só. O que vai ser, gente, a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus vai ser uma área industrial, tá? E ela foi criada pelo governo brasileiro aqui na região amazônica para tentar englobar, estar junto com as grandes cidades brasileiras. Então, o principal objetivo, de ter essa área industrial que foi criada pelo governo brasileiro, aqui na região amazônica, vai ser a de atrair fábricas, para uma região que até então era pouco povoada aqui no nosso país, tá? A gente ainda tem esse pouco povoamento aqui na região, porém, com a atração dessas indústrias para se instalarem aqui na região amazônica, começou a aumentar essa quantidade de pessoas sendo atraídas para trabalharem nessas fábricas. Agora, além de atrair essas fábricas, também foi a de promover uma maior integração territorial aqui na região norte, para também a gente não perder esse território, que até então era pouco explorado, pouco habitado. Então, realmente, a Zona Franca de Manaus ela foi idealizada, para chamar atenção aqui para a região amazônica. Tá? Mas como foi que surgiu, aqui na região amazônica, a Zona Franca de Manaus? Foi instituído, gente, aí a Zona Franca de Manaus através da lei, que foi criada em a lei número 3.173. Então, a instituição aí da Zona Franca de Manaus vai ocorrer em 1957. E durante o governo de JK, Juscelino Kubitschek, ele vai ter aí uma preocupação de realmente chamar a atenção das pessoas que onde a maior quantidade de habitantes estava no litoral, ainda hoje tem essa grande densidade demográfica no litoral brasileiro, mas de uma certa forma, o governo naquela época tinha essa preocupação de habitar realmente essas terras, tanto na parte do centro-oeste quanto na parte norte do nosso país. Então, o que eles vão criar? Essa lei número 3.173, que foi instituída em 1957. Agora, essa instituição da Zona Franca de Manaus, vinda através dessa lei, foi estabelecido, foi posto em prática durante o período da ditadura militar, onde eles têm essa preocupação de realmente ocupar a Amazônia
Ocidental. E a partir dessa ocupação aí da Amazônia Ocidental, eles queriam garantir a soberania nacional. Então, realmente tinha essa preocupação de pegar e não perder essas terras, ter o maior desenvolvimento na região. Agora, qual foi o principal lema utilizado para ter essa criação da Zona Franca de Manaus? Era de integrar para não entregar. O que isso significa? Era realmente chamar a população brasileira, que a maioria vivia no litoral brasileiro, virem para a nossa região amazônica, né, e trabalharem nessas fábricas. Mas, para ter fábrica, tem que ter aí algumas atrações para essas fábricas saírem lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, lá dos estados da região sul do Brasil e virem para a região norte até mesmo por causa da logística, né? A gente verifica também, principalmente em relação aos meios de transporte. A gente sabe aí da escassez de rodovias aqui no nosso estado, na região norte, ok? Agora, qual foi a principal definição para ter essa criação aí da Zona Franca de Manaus? Olha só, a definição, gente, vai vir de acordo com o decreto de lei número 288, de 28 de fevereiro de 1967. Ok? Agora, a Zona Franca de Manaus, ela vai ser definida como uma área de livre comércio, tanto de importação, né, quanto de exportação, quanto aí de compras e vendas de produtos de países, né, e a gente verifica que além de ter essa importação e exportação, vai ocorrer também o quê? Os incentivos fiscais especiais, tá? Para poder essas indústrias acabarem se estabelecendo por aqui. E isso, gente, vai ser estabelecida com a finalidade de quê? De criar no interior aí da Amazônia um centro industrial, um centro comercial e um centro agropecuário, que vai ser dotado aí de algumas condições econômicas que vão permitir o seu desenvolvimento. O que isso significa, gente? A gente vai verificar que o governo federal, né, para atrair essas indústrias, vai diminuir muito os impostos para essas indústrias se instalarem aqui. Enquanto, por exemplo, uma indústria que está instalada lá na região sudeste, na região sul do nosso país, paga altos impostos, né? Aqui esses impostos praticamente sumiram, né? Além de essas indústrias pegarem áreas para se instalarem, não pagaram para se instalar, tá certo? Então, foram ocorrendo aí vários incentivos para essas indústrias se instalarem, realmente chamar a atenção dessas indústrias para ficarem aqui, né? Para ser produzido aqui no Polo Industrial de Manaus, na Zona Franca de Manaus. Tá certo? Agora a gente também vai verificar como que ocorreu esse funcionamento da Zona Franca de Manaus. Esse funcionamento, gente, vai vir aí com uma área de atração de indústria, tá? E opera por meio de oferecimento de incentivos fiscais, né? Que esses incentivos fiscais vêm principalmente com a redução, né? Ou até mesmo a isenção de impostos. Além disso, facilitar algumas vias burocráticas, tá? Então, a gente verifica que esse funcionamento realmente aí da Zona Franca de Manaus vem para ser realizado através da redução ou até mesmo a isenção desses impostos. Agora, esses incentivos fiscais, eles vão ter um determinado período para funcionar, né? Por quê? Tem toda essa preocupação também com outras indústrias ali do litoral brasileiro, né? Então, como que ocorreu aí esse estabelecimento da duração dos incentivos fiscais? Essa duração, gente, dos incentivos fiscais vai vir originalmente aí através desses incentivos que estava previsto para funcionar até o ano de 1997. Porém, né, a gente verifica a necessidade de ainda manter esses incentivos fiscais, então acabou sendo prorrogada posteriormente para 2013, né, e depois de várias situações ocorrendo, passaram para 2023, tá? Agora, no ano de 2014, o governo brasileiro ele acabou aprovando o projeto para uma prorrogação bem maior, tá? Agora, o término desses incentivos previstos vai
para o ano de 2073, tá? Porém, né, ocorreu aí uma situação atualmente em que esses incentivos fiscais, né, além de estar somente aqui na Zona Franca de Manaus, acabou indo também para as outras indústrias brasileiras e acabou tendo uma certa preocupação para manter as indústrias aqui na nossa região e elas não voltarem lá para a região sudeste, sul do nosso país. E isso a gente tem que verificar aí de acordo com a nossa história, tá bom, gente? Agora, qual vai ser a principal função aí da Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus, gente, vai servir para o quê? Para integrar, né, a área territorial, que vai ser promovida principalmente para o quê? Para o desenvolvimento, tanto na parte industrial, próximo aqui de Manaus, da capital, podendo chegar em outros municípios, né, através da região metropolitana. Agora, além de integrar essa área territorial aqui da nossa região, também vai servir para o quê? Para gerar emprego para a população, né? É um dos principais fundamentos aí da criação da Zona Franca de Manaus, tá certo? Então, isso é muito importante de observar, porque as várias indústrias que nós temos aqui na nossa região acaba ajudando a ter a parte econômica, ajuda no desenvolvimento político e também ajuda no desenvolvimento social através da geração de emprego aí para a população amazonense, né? E isso, gente, acabou atraindo muitas pessoas que viviam aqui no interior do nosso estado, até mesmo de outros estados, vindo pessoas de vários estados brasileiros para trabalharem aqui, né? Então, a gente observa que realmente a Zona Franca de Manaus chamou a atenção de muitas pessoas para virem trabalhar e se desenvolverem aqui em relação à nossa região amazônica e principalmente a cidade de Manaus, tá bom? Também vamos verificar, gente, sobre a política desses incentivos fiscais. Ele vai ajudar no quê? Vai gerar o quê, né? Infelizmente, isso não é uma atração para todos os estados brasileiros. Ficou especificamente, principalmente aqui para o estado do Amazonas. Então, gente, essa política de incentivos fiscais acabou gerando o quê? Uma série de críticas, tá? E essas críticas vêm principalmente aí pelos altos custos e gastos do poder público que vão ter em relação a esses benefícios obtidos aqui para a nossa região. Tá? Então, a gente vai verificar que essa política aí de incentivos fiscais, né, acabam aí gerando várias críticas até nos dias atuais. Tá? Então, por isso que a gente verifica que em vários estados brasileiros acabaram se incomodando com esses incentivos fiscais que chegavam aqui para a região amazônica, principalmente para a Zona Franca de Manaus, para o polo industrial de Manaus. Lembrando que a Zona Franca de Manaus não fica só nas indústrias, né? Pega a parte também do comércio e também aí da agropecuária, tá? Esses incentivos todos. Lógico que o principal fator que chama muito a atenção vão ser as indústrias, tá? Então, é aí que a gente verifica a importância do polo industrial de Manaus, o PIM, tá? A Zona Franca de Manaus, ela é formada por 3 fatores: indústria, comércio, né, e a parte da agropecuária. Porém, o que chama muito a atenção vão ser as indústrias com o polo industrial de Manaus, ok? E o que é que a gente vai verificar em relação aí ao polo industrial de Manaus? Olha só, o polo industrial de Manaus, gente, vai possuir um dos mais modernos aparatos tecnológicos, né? Existem estudos e esses estudos vão ser dados através da melhoria dessas tecnologias, que acaba abrigando uma vasta linha produtiva. Principalmente, a gente encontra aqui indústrias de quê? As indústrias de ponta, que vão estar relacionadas aí à produção de eletrodomésticos, também na parte de veículos, principalmente as peças desses veículos, produtos de informáticas, né, motocicletas, entre outros
produtos que acabam surgindo com as indústrias que temos aqui, que é produzido aí no Polo Industrial de Manaus, o PIM, né? E a gente verifica este símbolo que normalmente vem nos produtos, né? Na caixa aí dos produtos, quando é produzido, pedindo para conhecer aí a Amazônia. Então, acaba marcando bastante esses produtos com a produção que é feita aqui, tá? Então, muitos eletrodomésticos realmente, a parte de veículos, né? E também na parte da produção de informática através desses incentivos fiscais, ok, gente? Agora, o Polo Industrial de Manaus, né? Ele acaba se desenvolvendo bastante, chamando muito a atenção, porém, ele vai ser administrado pela Zona Franca de Manaus. E como é que ocorre essa administração aí da Zona Franca de Manaus? Gente, a Zona Franca de Manaus, ela vai ser administrada pela SUFRAMA, tá? Então, a gente vai verificar aí que o Polo Industrial de Manaus, inserido na Zona Franca de Manaus, vai ser administrado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, que foi criado na época pelo governo federal, tá? Para ocorrer o desenvolvimento aqui das indústrias na nossa região, ok? Agora, a Zona Franca de Manaus, gente, sendo administrada pela SUFRAMA, vai ser uma autarquia em que vai ser responsável para gerenciar, divulgar e também manter essa área aqui, que vai ser a da Zona Franca de Manaus, tá? E a Zona Franca de Manaus, gente, sendo administrada pela SUFRAMA, ela vai ser subordinada a um ministério federal, que vai ser o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para ocorrer todo esse desenvolvimento aqui da nossa região, tá? Agora, a gente observa, né, que existe a Zona Franca de Manaus, que é administrada pela SUFRAMA, e também a SUFRAMA, gente, é uma autarquia que pertence a uma outra, né, que é a SUDAM, tá? A SUDAM é uma superintendência de desenvolvimento aqui da Amazônia, que também acaba ajudando nesse desenvolvimento de todo o polo industrial, da parte da agropecuária e também do comércio. Houve uma época em que a parte comercial aqui da Zona Franca de Manaus tinha um marco muito histórico, porque os valores dos produtos eram muito baixos, tá? Então, muitas pessoas foram atraídas para procurar e comprar esses produtos, tá? Mas, atualmente, a gente observa o que chama mais atenção vão ser as indústrias, principalmente aí na parte de eletroeletrônico, também de automóveis, ok? Agora, essa fabricação que vem desses produtos, né, das indústrias que estão localizados aqui na região, que vem através da SUFRAMA, né, segundo aí a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA vai se destacar aí com alguns produtos. E quais serão esses principais produtos que acabam chamando a atenção? Olha só, nós teremos aí, principalmente, a parte, né, de alguns produtos que acabam surgindo, tá? E quais vão ser esses produtos aí? Olha só, a gente vai verificar principalmente os televisores, né? Também a parte dos celulares, tá? E aqui a gente vai ter um videozinho que vocês podem observar toda essa produção que acaba ocorrendo, tá? Então, a gente tem tanto a parte ali da fabricação de televisores, né? Também a parte dos celulares, né? A gente verifica também as motocicletas, ok? Os aparelhos de som e de vídeo, né? Também aí o ar-condicionado, a produção de ar-condicionado, principalmente em relação aos seus aparelhos, relógios, gente, bicicletas, microcomputadores, até mesmo aparelhos, transmissores e receptores também vão estar aí tudo inserido nessa produção aí da Zona Franca de Manaus, que acaba ajudando nesse desenvolvimento. Então, aqui a gente observa, né, algumas produções que acaba tendo aí em relação a esses veículos e que chama muito a atenção, né, para outros estados, tá bom? Verificando, né, a importância aí da Zona Franca de Manaus com esses produtos que vêm através dessas indústrias, a gente observa, gente, também que a Zona Franca de Manaus,
ela tem várias ofertas, tá? Então, quais são essas ofertas que vão ser geradas em relação aí à Zona Franca de Manaus? Gente, com a criação e também a evolução da Zona Franca de Manaus, ocorreu o quê? Uma ampla geração de empregos, tá? E essa ampla geração de empregos acabou realmente chamando muito a atenção de várias pessoas, até mesmo porque nessa época precisava-se de mão de obra especializada. E essa mão de obra especializada ainda estava ocorrendo o desenvolvimento aqui da nossa região, até mesmo através dos estudos que vinham das universidades. Então, realmente, foram várias mudanças que foram surgindo, né? Então, era necessário trazer pessoas, a mão de obra de outros estados com essa especialização, tá? Então, com a criação da Zona Franca de Manaus, com essa evolução, né, tinha a abertura para uma ampla geração de empregos. Porém, além de ter uma grande concentração populacional na capital, em Manaus, que realmente chamou muito a atenção, né? Manaus possuía naquela época, né, uma população equivalente a 28%, tá? Mas, com o passar do tempo, várias pessoas, além de outros estados, começaram a vir também de vários municípios aqui do nosso estado. Então, essa população aumentou de 28% e passou para mais de 50% da população amazonense, tá? Então, essa população realmente acabou aí aumentando bastante, porque realmente a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus chamou a atenção, até mesmo porque as indústrias, elas precisavam aí de mão de obra, né? E as pessoas começam a se especializar, começam a ir em busca desses empregos nas indústrias para melhorar até mesmo o quê? A qualidade de vida. Então, existe toda uma situação aqui no nosso estado em que realmente começa a se desenvolver cada vez mais. Por quê? O que prevalecia aqui até então sem a Zona Franca de Manaus? Prevalecia o comércio, né? E a parte da agricultura e da pecuária. Então, a maioria das pessoas viviam realmente ainda em grande quantidade nos municípios aqui do nosso estado, até porque Manaus não tinha muitas atrações, né? Principalmente em relação com o surgimento dessas indústrias. Quando vem as indústrias, realmente aí tem um boom, onde as pessoas começam a sair ali das suas cidades, né, dos municípios aqui no interior do Amazonas e realmente começam a vir para a capital em busca de empregos, principalmente aí nas indústrias. Agora, o polo industrial de Manaus tem vários desafios, né? E quais seriam esses desafios que a gente vai verificar? Olha só, os desafios do polo industrial de Manaus vai estar ligado principalmente por causa da diversificação dessa produção de produtos. Não pode ficar parado, até mesmo porque as tecnologias que nós temos atualmente, tudo é muito rápido, né? Então, realmente tem que ter aí diversos tipos de produção, tá? Que acaba surgindo novos produtos. Também um fator que ainda temos uma certa dificuldade, né? Vai ser em relação aos meios de transporte. Então, tem esse desafio aí de ter o barateamento dos custos com o transporte, porque a nossa maior via de transporte vão ser os rios, né? E existem períodos em que o rio está seco, né? A vazante ali dos rios que acaba dificultando, principalmente das balsas que levam aí os contêineres que são bastante pesados. Então, tem toda essa situação, porque até então as rodovias aqui para o nosso estado, a gente sabe que é bastante escassa, tá? Então, esse barateamento aí dos custos com transporte vai ser um dos principais desafios aqui para as indústrias, tá? Do polo industrial de Manaus. Também a implantação, tanto na parte aí da exploração sustentável, né? A parte do desenvolvimento sustentável, que pega a parte do meio ambiente, né? A parte de uma reeducação da população, de realmente manter ali a natureza, de não degradar, né?
Também a gente vai verificar um dos grandes desafios, vão ser os investimentos em biotecnologia, até mesmo por causa das riquezas que nós temos aqui em relação à nossa floresta amazônica, mas também não somente a floresta amazônica, os nossos solos aqui na região, no nosso estado, é muito rico. Então, tem muita gente de olho no nosso solo também, né, verificando aí vários minérios. Então, realmente é necessário o governo ter essa preocupação de ter mais investimentos em relação à parte da biotecnologia, que pega a parte de vegetação, existem árvores, existem flores, que podem ser feitos estudos que vão servir para alguma situação, né? Também o solo é um dos principais fatores para isso, tá? Então, tem essa necessidade, essa preocupação de ter esse investimento na biotecnologia, mas também a gente também observa que é preciso articular aí em relação ao termos de logística e também de infraestrutura, que está muito ligada ao quê? Aos meios de transporte, né? Até porque a gente está um pouco distante ali da região centro-sul do nosso país, então, existe também essa preocupação em relação à logística, tá? E até mesmo aqui nos nossos municípios, né? A gente observa aí que existem municípios, por exemplo, Tabatinga, que fica a 4 horas de avião. Então, realmente, o nosso estado, ele é o maior em relação a outros estados brasileiros. Então, é necessário ter essa preocupação com a logística e, principalmente, com a infraestrutura, e essa infraestrutura vai estar muito ligado às rodovias, e quem sabe futuramente tem uma preocupação aí de a construção até mesmo de ferrovias para facilitar esse escoamento, né, de produtos que normalmente é feito em maior parte pelos rios, né, que são as nossas estradas aí, tá certo? Mas também um outro desafio, né, que a gente tem vai ser o quê? A de facilitar esse escoamento aí dessa produção em direção aos portos, né? Nós temos o principal porto, que é aqui em Manaus, e que acaba indo principalmente para Belém, e de Belém que chega aí, que vai atravessando os nossos estados aqui do Brasil até chegar aí nas grandes cidades com os produtos que acaba sendo produzido aqui, né, na Zona Franca de Manaus. Então, gente, existem vários desafios em que a gente observa que tem que se desenvolver bastante aqui no nosso estado. Lembrando, né, que temos que tentar manter essas indústrias e também ver outras atividades econômicas que ajudem no desenvolvimento do nosso estado, né? Tanto na parte do setor primário, temos variedades, né, que podem ser realizadas, tanto na parte da agricultura, quanto na parte da pecuária, mas lembrando, sempre com um observar aí do meio ambiente, né? Não degradar ali o meio ambiente, fazendo suas atividades econômicas, mas também a extração de minérios, né? A extração de minérios também chama muito a atenção, que pode ocorrer um estudo maior para que ocorra um desenvolvimento melhor aqui para o nosso estado, né? A parte do setor secundário, as indústrias, manter essas indústrias, desenvolver novas tecnologias e até mesmo surgir, né, as indústrias amazonenses aqui, ter esse investimento realmente nas indústrias aqui do nosso estado, né? A parte também da construção civil e também no setor terciário, né? Chamar atenção ali para que o nosso estado realmente se desenvolva cada vez mais, né? Vindo todo esse processo de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, e um marco aí que a gente observa muito, que ajuda bastante, é através do Polo Industrial de Manaus, tá certo, gente? E aí a gente verifica realmente a importância de ter um desenvolvimento cada vez maior na parte da educação, que consequentemente vai ajudar na parte política, econômica e social. Ok, gente? E assim a gente finaliza a nossa aula verificando a importância tanto da Zona Franca de Manaus, que acaba chegando aí no Polo Industrial de Manaus.